Recentemente eu estava lendo algumas reportagens e eu vi que algumas pessoas, alguns milionários e bilionários, eles estão construindo alguns abrigos para o fim do mundo. Então são casas construídas, isso é chamado de bunker, beleza? São abrigos construídos para o fim do mundo, para o final de todas as coisas. Recentemente, uma casa de $1 milhão tem sido vendida em Washington, um abrigo também para o final do mundo. Eu soube que o Mark Zuckerberg, que é o cara da Meta, do Facebook e tudo mais, esse cara construiu uma casa para o fim do mundo no Havaí recentemente. Não sei por que alguém, no Havaí vai pensar no fim do mundo, né? Morando de repente na cidade de onde eu vim, a gente pensa nisso toda hora. Mas esse cara no Havaí está pensando no fim do mundo e está construindo uma casa. As notícias são interessantes, porque, se o mundo vai acabar, para que o cara quer uma casa para o fim do mundo? Essa talvez seja a maneira mais tola de todas para se preparar para o final de todas as coisas. A grande pergunta é, se os milionários, os bilionários não estão preparados para o fim do mundo, será que a gente está preparado para o final de todas as coisas? Gostaria de perguntar para você especificamente, eu fiz essa pergunta para mim também. Será que você, será que nós estamos preparados para o final da história, quando Jesus há de voltar e vai julgar vivos e mortos? É difícil responder, né? No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus faz um sermão que é chamado sermão escatológico, porque fala do final das coisas, ou profético. Vou falar de sermão do capítulo 24. No capítulo 24, ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias. O que vai acontecer antes da sua volta. Como eu sei que tem muita gente aqui que não conhece muito bem o Evangelho, né? São nossos amigos aí, convidados muito bem-vindos. Gostaria de te explicar a ordem das coisas. Então, Jesus veio a esse mundo, Jesus deixa o seu ensino para a igreja. O ensino de Jesus é uma boa notícia, é uma ótima notícia. Evangelho significa isso. A notícia de que há salvação, a notícia de que há perdão, a notícia de que há redenção, a notícia de que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, porque o que eu faço me condenaria, mas graças a Deus pelo seu Filho enviado, que me livra de todo mal, de todo pecado. Jesus se torna maldição no meu lugar na cruz, e a sua morte de cruz é o sacrifício que substitui a nossa vida. Jesus vem, prega essa mensagem, morre na cruz. Jesus ressuscita ao terceiro dia com a garantia de que vai voltar para aquilo que chamamos de consumação. Hoje de manhã a gente ouviu falar sobre a consumação. É isso, o final de todas as coisas. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o seu sacrifício, o seu sangue, a gente cantou hoje de manhã, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora vai acontecer aquilo que é chamado de consumação. Jesus volta, e quando o que é perfeito volta, tudo o que não é perfeito se desfaz, como diz a letra do Marcão. Não vai sobrar um bunker, não vai sobrar uma casa para o fim do mundo, nem aquelas barracas, nem a barraca maravilhosa da Elisa ali, do Márcio, não vão sobrar. Palácio persa tem ali, está sendo motivo de visitação, quem quiser ir lá visitar. Está convidado, eles não convidaram, eu estou te convidando. Nada disso vai sobrar, tudo vai ser refeito, tudo vai ser transformado. Novo céu e nova terra, alegria plena e eterna na presença de Jesus. Eu gostaria que você compreendesse melhor o contexto dessa mensagem aqui, que é Mateus 24. Pela última vez, Jesus deixa o templo de Jerusalém. Isso é altamente significativo, é altamente simbólico. Perceba a presença de Deus. Estamos na última semana do ministério de Jesus, antes da sua crucificação, por volta de terça ou quarta-feira. Na sexta, Jesus vai ser crucificado. Na quinta, a gente vai ter a ceia, traição,
prisão de Jesus Cristo, alguns dias antes de ser crucificado, Jesus deixa o templo de Jerusalém pela última vez com os seus discípulos. Aqui a presença de Deus sai do templo. Na sexta-feira, o véu se rasga de alto a baixo. Existe um lugar separado no templo, chamado de Santo dos Santos. Esse é um lugar que ninguém teria acesso. Uma única pessoa, de uma única família, de um único grupo, de uma única tribo, sorteada uma vez por ano, teria acesso àquele lugar. Esse véu se rasga. Agora, isso significa que nós temos acesso à presença desse Deus bendito e santo, sem que a gente morra na presença dele. A presença de Deus sai do templo de Jerusalém nesse dia. Os discípulos de Jesus caminham com Jesus para o Monte das Oliveiras. Nesse monte, Jesus olha para o templo. É um grupo de pessoas consideradas simples. Perceba, alguém que era chamado de Galileu, alguém que era chamado de filho do pescador, se senta com os seus discípulos no chão, numa pedra possivelmente. Olha para o templo de Jerusalém. Esse templo é maravilhoso. Os discípulos de Jesus são galileus, em sua maioria, então é como se fossem pessoas que não têm muita condição de ver o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém nesse tempo era um castelo, uma construção, para as crianças entenderem, pensa num castelo maneiríssimo aí que você já viu na sua vida. Era isso, algo muito bonito, algo muito lindo. Os discípulos olham para o templo e perguntam para Jesus assim: poxa, Senhor, que pedras maravilhosas, que construções, que coisa maravilhosa. Jesus diz para eles: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, Jesus olha para o templo e conversa com os seus discípulos sobre as últimas coisas. Os discípulos ficam curiosos então: Senhor, quando que isso vai acontecer? A gente quer saber. Aqui a gente está com Jesus, um galileu, filho de um carpinteiro, que vai profetizar. A gente sabe que ele é o Messias, aquele que foi prometido, aquele que foi aguardado por nós. Como diz o livro do profeta, aquele que foi aguardado entre as nações. Jesus, ele olha para o templo e ele fala sobre as últimas coisas. Ele fala para os seus discípulos e ele faz um alerta. Esse alerta é para a sua e para a minha vida nessa noite. Gostaria então que, entendendo esse contexto, Jesus sai do templo pela última vez. Jesus diz que aquilo vai ser destruído. Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus fala da sua volta nos últimos dias. E a gente vai ler o texto então. Mateus capítulo 24. A gente vai ler do verso 36 ao verso 39. Mateus 24, 36, 39 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Até aqui. Amém. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que, mesmo sem saber a data, nós observamos os sinais de que a volta de Jesus será próxima. A gente não sabe uma data exata, mas a gente entende pelos sinais apontados aqui em Mateus 24, que a volta de Jesus vai ser próxima. Perceba, estabelecer data não é aquilo que pertence aos homens. Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. No entanto, mesmo sem permitir que os seus discípulos soubessem a data exata, Jesus explicou para eles vários sinais que aconteceriam antes da volta dele. Então, se ele não quer que a gente saiba a data, ele quer que a gente esteja preparado
Nos últimos dias, Jesus compara a volta dele como a vinda de um ladrão. O ladrão não combina com você o dia que ele vai te assaltar. Não é isso? Poxa, aí, ó, semana que vem, hoje eu estou ocupado, que eu vou assaltar uma casa aqui do lado. Semana que vem eu venho aqui, poxa, meio-dia, se você puder deixar a janela aberta, vai facilitar o meu trabalho. Jesus compara essa surpresa da volta dele com a volta de um ladrão. Todas as religiões que tentaram criar datas para a volta de Jesus se perderam nessas datas, são seitas que a gente reprova. Mas Jesus quer que você ouça a voz do Espírito nessa noite. Jesus quer que você veja os sinais e que isso traga esperança para a sua vida. Perceba, os sinais não servirão para a gente ficar aterrorizado simplesmente, amedrontado simplesmente, mas os sinais da volta de Jesus servem como esperança para nós. Eu vou elencar aqui alguns sinais para você entender dentro desse sermão. Depois, se você puder ler o capítulo 24, você vai conseguir estabelecer esses sinais e marcar aí na sua Bíblia. Saca só, falsos mestres, desde o início da igreja, a gente entende que falsos mestres e falsos ensinamentos têm se levantado. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. A história demonstra esse movimento. Século XX para cá, a gente tem um aumento de toda a beligerância, de todo o sentido de guerra, de toda a luta por nações, territórios, etc. Isso parece previsível hoje, se você pensar assim, Jesus diz que falsos mestres vão se levantar dizendo que são dele ou que são ele. Tem um cara no Brasil, por exemplo, que se veste com uma roupa, digna de um episódio de comédia nosso aqui e se diz Jesus e tudo mais. Jesus era o filho do carpinteiro falando isso para os seus discípulos. Isso é impressionante. Jesus diz que guerras e rumores de guerras acontecerão num tempo em que a paz estava estabelecida há muitos anos, há mais de um século. O Império Romano tinha dominado de tal modo o mundo que não tinha mais guerra. Era Roma e mais nada. Aquilo que é chamado de Pax Romana, a paz estava estabelecida. Dentro desse ambiente de paz, Jesus diz que vai ter guerra. Do século XX para cá, a gente viu 2 grandes guerras. Agora, a gente tem visto a possibilidade de uma terceira grande guerra. Terceiro sinal, perseguição. Constante também em toda a história da igreja, os discípulos de Jesus perseguidos. Depois desse sermão que Jesus prega, alguns anos depois, os cristãos eram arrastados para o Coliseu. E no Coliseu, os cristãos eram lançados às feras e devorados. A história vai dizer que os crentes nesse tempo, eles cantavam enquanto iam para o Coliseu para serem martirizados, para serem mortos. Eles louvavam de um jeito tão alto que era constrangedor para toda a plateia que estava no Coliseu. Em algumas situações, os cristãos louvavam tanto, sendo levados para serem martirizados. Naquele espetáculo ali terrível, eles cantavam tão alto, que tantas vezes os soldados cortavam a língua dos cristãos para que eles parassem de cantar. Nos últimos 30 anos, a igreja tem sido cada vez mais perseguida. O aumento da perseguição é certamente prova de que Jesus está às portas. A religião mais perseguida no mundo hoje é certamente o cristianismo. Ainda que a gente viva num ambiente mais ou menos perseguido, há cristãos hoje em outros países, Nigéria, etc., sendo martirizados porque são crentes e não negam a fé em Jesus Cristo. Quarto sinal, Jerusalém e o templo vão ser destruídos. Os discípulos de Jesus acabaram de olhar para aquelas pedras grandiosas do templo e disseram assim, que coisa maravilhosa. 35 anos depois, esse templo vai ser destruído, cumprindo a profecia de Jesus Cristo. Outro sinal, evangelho anunciado em todo o mundo. Jesus diz, essa história que a gente está fazendo aqui vai ser contada no mundo todo. E é isso que acontece. Hoje a gente está aqui reunido, ouvindo o evangelho de Jesus.
Multiplicação da iniquidade, outro sinal de que Jesus está às portas. O que você tem que fazer? Dá o cheque aí em cada um desses sinais. Multiplicação da iniquidade, multiplicação do mal. Olha para o noticiário, alguém duvida que o mal tenha aumentado. A manifestação do anticristo, um homem chamado de homem da iniquidade ou homem sem lei. O ser humano hoje vive essa filosofia de não possuir uma lei, porque não tem um Deus, porque não se submete a lei nenhuma. A lei é fazer a própria vontade, a lei é cair no próprio pecado. Grande tribulação, outro sinal. Alguns irmãos hoje no mundo já vivem isso. Em breve, irmãos, nós viveremos também essa fase final das dores de parto. Jesus compara sua volta com uma mulher grávida. Por mais que as dores se intensifiquem, poxa, no final vai ser bênção. As dores vão aumentar, essa é a história que a gente tem visto. Poderes do céu serão abalados. Então não vai ter bunker que vai sobreviver, não vai ter casa do fim do mundo, não vai ter palácio, não vai ter nada disso que vai ficar de pé, não restará pedra sobre pedra. Até os poderes do céu vão ser abalados. Haverá alguma coisa que vai mudar o poder de Deus, o céu, as estrelas vão cair do firmamento. Pô, Clóvis, as estrelas não caem. Então, a Bíblia sempre fala do ponto de vista de quem vê, do referente de quem escreve. Quando você olhar para o céu, você vai ver isso. Vai parecer que o céu está se derretendo. Esse é o sinal iminente. Isso aqui ainda não aconteceu. Quando isso acontecer, já não tem mais tempo. Jesus aparecendo do Oriente ao Ocidente. Jesus volta, todo o olho vê. Jesus resgata a sua igreja. Juízo final, novos céus e nova terra. Por mais que a gente não saiba a data, a gente tem como saber, por aquilo que Jesus ensinou para a gente, que a volta dele é próxima. Segunda lição desse texto, por conta dos sinais, é sábio vivermos com diligência. Então, qual é a história aqui? Eu não sei a data, mas eu sei que está perto. O que eu faço agora? Eu tenho que viver de modo dedicado, com a guarda levantada. Eu lembro de uma luta do Anderson Silva. O Anderson Silva era considerado o maior cara do MMA. Alguém conhece esse cara aqui? O Anderson Silva, ele foi fazer uma brincadeirinha, baixar a guarda. Era o cara que sabia muita coisa. Levou um cruzado lá e apagou. Jesus está dizendo para os seus discípulos levantarem a guarda nos últimos dias. Os sinais nos avisam de que a gente precisa estar preparado, e a gente tem que estar preparado sempre. É mais que prudente nesses dias você estar atento, acordado. Acorda a pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Dá um toquinho nela aí, acorda aí, cara. Pô, dorme não. Jesus está falando para você ficar atento. A vida diligente não é a vida comum, protocolar, chata, preguiçosa, cansada. Aqui nós temos o ponto mais importante de todos. Queridos, olha só. Citei aqui 12 sinais da volta de Jesus. Dos 12, 9 se cumpriram. Só que um ficou guardado para esse momento. Jesus está dizendo para a gente que há mais um sinal da sua volta. Só que para a gente olhar para esse sinal do futuro que está lá na frente, a gente tem que olhar lá para trás. Para a gente olhar para esse sinal, a gente tem que olhar para Noé. E ele avisa a gente que a gente tem que estar atento aos dias de Noé. Perceba, o final reproduz várias coisas do início. E a Bíblia vai mostrar isso em Apocalipse. A gente vai ter novos céus e nova terra, numa recriação daquilo que já aconteceu lá em Gênesis. A gente vai ter aquilo que aconteceu em Gênesis, o jardim no meio de uma cidade, mas agora não uma cidade construída por homens, uma cidade construída por Deus. A árvore da vida vai estar naquele lugar.
Provavelmente vai ter esse vento maravilhoso naquele lugar, esse vento fresco. A gente vai comer do fruto sagrado, para a gente viver eternamente com Jesus Cristo. Jesus está falando para você olhar para trás, e o sinal que ele destaca para os seus discípulos é mais do que pertinente para a nossa igreja hoje, e mais do que pertinente para a nossa vida hoje, para você e para mim. Saca só, Jesus fala que no final de todas as coisas vai ser como nos dias de Noé, e aqui a gente tem dois sermões reproduzidos ao mesmo tempo. A gente tem o final do capítulo 17 e 18 de Lucas, e a gente tem o capítulo 24 de Mateus. Jesus pega duas situações, são as situações antes do dilúvio e antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Isso vai ficar claro no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quando Jesus olha para esse tempo, ele diz assim: olha, a minha volta vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Só que quando ele compara esses dias, ele não faz a comparação que eu e você faríamos. Quando eu lembro dos dias de Noé, e a gente que leu Gênesis aí algumas vezes, a gente sabe o que aconteceu nos dias de Noé. Aumento da iniquidade, aumento do mal, assassinatos. O início da escravidão se dá nesses dias de Noé. Pessoas sendo escravizadas por outras pessoas. Quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, a gente vê um outro quadro terrível também, que é o quadro que envolve a imoralidade sexual. Existe a palavra sodomia, que eu não vou explicar para as crianças aqui, que significa justamente isso, a imoralidade nessa área. Jesus, quando olha para esse tempo, ele não fala assim: olhem para os dias de Noé, olhem para Sodoma e Gomorra, o que acontecia nesse tempo? Assassinato, escravidão, estupro. Não. Jesus diz: olhem para os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? As pessoas se casavam e se davam em casamento. Capítulo 17 de Lucas, olha para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? As pessoas vendiam, compravam, plantavam e construíam. Sabe o que Jesus está alertando a sua igreja? Esse é o sinal mais importante para nós, queridos. É claro que quem vive uma vida de assassinato e de adultério já está condenado. A palavra de Deus diz isso. Já está condenado. É claro que quem manda mensagem íntima para uma pessoa que não é o seu cônjuge já está condenado. É claro que quem manda nude, foto íntima, etc., troca conversa nesse nível, já está condenado. Jesus não está alertando a igreja sobre isso. Essas pessoas não deveriam se considerar igreja. Clóvis, eu estou aqui pela primeira vez, vivi qualquer doideira na minha vida. Seja bem-vindo. Eu vivi também todo o mal da minha vida. Você não me conheceu antes de eu me converter. Jesus pode perdoar todo pecado. Essa é noite de arrependimento, de colocar a vida diante de Deus. Mas a palavra garante: aqueles que permanecem nessa prática já estão condenados. No entanto, Jesus vai olhar para a vida comum, para a vida que a gente tem, que é se casar e se dar em casamento, comprar, vender, plantar e construir. E Jesus vai condenar essa vida. Jesus vai dizer: olha para essa vida, isso é sinal de que eu vou voltar, porque o grande problema dessa vida não é plantar, vender, construir, casar, dar-se em casamento. O problema não é esse. Isso é lícito e não tem problema nenhum. O problema é fazer isso sem Deus. É viver uma vida desavisada, corriqueira, sem Deus, como se o fim não tivesse às portas. E como se isso não tivesse sido avisado por Jesus. Jesus está condenando para a igreja o sinal que ninguém se lembra, que é o sinal da vida que parece boazinha, mas que está com a guarda baixa. O sinal daquele que não se prepara constantemente para a volta de Jesus. O que ele considera são aqueles que consideram um culto como só mais um culto na vida, um momento de ceia, como mais um de todos que participaram.
só mais uma célula, só mais um retiro, e não percebe que o Senhor está às portas. E quem viver uma vida boazinha, porém despreparada, vai cair diante da tribulação que virá. Queridos, o melhor entre nós, a melhor pessoa que estiver aqui, certamente não sou eu, o melhor entre nós, se baixar a guarda nos últimos dias e se depender de si mesmo, vai cair. É sobre isso que Jesus está falando para os seus discípulos. É claro que o alerta mais óbvio seria da vida mais terrível de todas, mas Jesus está condenando a vida morna no meio da igreja. Quem vive a vida pecaminosa e está chafurdado na lama, já sabe, já está com a senha lá, esperando ser chamado. Sua senha, Senhor, por favor, 666, pode entrar. Satanás te aguarda. Até Satanás sabe. Agora, existe o engano de achar que a vida lícita, moralmente bonita, sem Deus, é aceita. E ela não é. Principalmente nos últimos dias. Esse é um sinal terrível dos últimos dias. Alguns que se julgam bons, alguns que se julgam santos, até os que se julgam servos, baixam a guarda nos últimos dias, não recebem a coroa da vida, não são fiéis até a morte e se perdem pelo caminho. Esse é perigo para todos que se dizem discípulos de Jesus. A vida ordinária, acostumada com a religião, a vida quase santa, quase comprometida, quase dedicada, essa vida vai ser condenada. Terceira e última lição desse texto. Nosso papel é pregar com a nossa vida até que o Senhor volte. Nosso papel é olhar para a vida de Noé e pregar como Noé fez. Existem alguns textos que falam sobre Noé no Novo Testamento. Se você quiser conhecer melhor Noé, leia Gênesis, mas leia o Novo Testamento também, segunda carta de Pedro, capítulo 11 da carta aos Hebreus, vão falar da vida de Noé. Nossa vida tem que ser estranha aos olhos dessa sociedade. A nossa vida tem que ser tão expressiva quanto um homem construindo uma arca por mais de 100 anos, num mundo que nunca viu uma chuva cair. Não sei se você se lembra disso, mas nos tempos de Noé não havia chovido até então, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Noé prepara um barco para algo que nunca aconteceu durante 100 anos e que parece que nunca vai acontecer. O modelo usado por Jesus em Mateus 24 é Noé. Noé era homem justo e bom. Noé andava com Deus. Ser justo e bom, irmãos, não é suficiente. Você precisa andar com Deus. Sem andar com Deus não é suficiente. Lembre-se, Moisés não era perfeito. Moisés, logo depois do dilúvio, meteu a cara no vinho, plantou. Moisés era agricultor, né? Não era carpinteiro. Noé, perdão, já estou condenando Moisés, meu Deus, me perdoa. Chegar lá no céu, troca uma ideia com Moisés. Noé era um homem que plantava, e ele planta uma vinha e se embriaga, e daqui a pouco faz um vexame, tira a roupa. Noé precisa de Jesus Cristo, assim como eu e você. Todos precisam de Deus. A expressão usada em Gênesis para Noé, que Noé andava com Deus, essa expressão é usada só para Noé e Enoque. Enoque era o outro que andava com Deus. Lembra de Enoque? Enoque andou tanto com Deus que chegou um momento que Deus chamou Enoque para si. Uma criança uma vez, traduzindo essa história, ela disse que Deus falou para Enoque assim: Enoque, você já anda tão pertinho de mim, por que você precisa ir embora agora? Fica comigo para sempre. E Enoque ficou. O segredo de uma vida aquecida é andar com Deus todos os dias. Você já viveu ao lado de alguém a ponto de conhecer essa pessoa? Você já andou com alguém a ponto de conhecer essa pessoa?
seu marido, de repente, sua esposa, seus filhos, seus pais. Você conhece alguém de modo íntimo? É isso que Deus espera de você. Não é o cristianismo no modo automático, não é o cristianismo do menor esforço, não é o cristianismo do se sobrar tempo, do tá caro demais. Pô, tá desconfortável pra caramba um cachorro latindo ali na frente da nossa barraca. Não é esse cristianismo. Noé é um estranho no mundo antigo. Noé é marido de uma só mulher, no mundo em que a poligamia já rolava solta. Noé é pregador da justiça. Noé é cheio de fé, temor. É isso que vai dizer Hebreus 11 e a segunda carta de Pedro. Noé, com a sua própria vida, anuncia o fim. Noé, de modo estranho para o mundo antigo, andava com Deus. Noé entra na arca pela fé. Você já se ligou nisso também? Até essa semana eu não tinha reparado. Noé entra na arca sem cair uma gota de chuva, e nunca tinha caído uma gota de chuva na história. Ele tem que entrar pela fé. E ele entra, e só depois que Deus fecha a porta que a chuva cai. Noé constrói uma arca pela fé, mas não somente isso, ele entra primeiro também na arca pela fé, antes que a chuva caia. Como que a gente pode viver como Noé, irmãos? Primeira aplicação, observe os sinais. Se Jesus te dá uma lista de sinais, é para você observar. Como que você precisa fazer isso? Primeiro, você tem que se dedicar a essa palavra. Essa palavra tem que estar no seu coração, como estava no coração dos discípulos de Jesus, dos primeiros discípulos. Não sei se você sabe, Jesus aqui fala de uma profecia que já se cumpriu há quase 2000 anos, que foi a destruição de Jerusalém, no ano 70. Mais ou menos 35 anos depois desse sermão. Os discípulos de Jesus sabiam desse sermão de cabeça. Num tempo que não existia papel, tablet, smartphone, nada disso, eles conheciam tanto esse sermão que um historiador chamado Eusébio de Cesareia diz que quando os primeiros sinais aconteceram de que Jerusalém seria destruída, e eles lembram daquela parte assim, ó, quem estiver no monte não desça, quem estiver no alto não volte, fuja para um lugar distante. Os primeiros discípulos de Jesus se lembraram desse texto e fugiram e tiveram a vida deles salva. E aqueles que não se lembraram morreram no ano 70 nessa invasão. Essa palavra e essas profecias de Jesus têm que estar gravadas no seu coração. Quando você hoje, como é que você vive isso? Hoje, olhando para o noticiário, espera acabar o retiro, beleza? Depois do retiro, olhando para o noticiário, o que você vai dizer? Você vai ver aquelas notícias e você vai dizer assim: o meu Salvador está certo. Tudo o que está dizendo nesse noticiário aí, ele já tinha me avisado. O meu Salvador disse que seria assim, mas ele disse que haverá um fim. E ele disse que ele mesmo vai voltar para buscar a sua igreja. Olhando para o noticiário, você diz para a sua própria alma que Jesus voltará e que isso é sinal de esperança para a igreja. Tenha as palavras desse livro guardadas no seu coração. Eu me lembro uma vez de ouvir uma moça relatando sobre a guerra que ela está vivendo hoje. Aí, como é uma moça famosa, não vou dizer o nome dela. Me lembro dessa moça falando sobre a guerra e ela dizendo assim: quando as sirenes tocam, você não tem outra coisa para fazer, não tem outra atitude senão salvar a própria vida e a vida das pessoas que estão perto de você. Quando a sirene toca na cidade dela, ela sabe que não tem tempo para bobagem, que não tem tempo para perda de tempo. A única coisa que resta a fazer é buscar a salvação que vem do alto. A sirene está tocando, queridos. Na palavra bíblica, as trombetas estão tocando. Não há outra atitude senão se empenhar na nossa própria salvação e das pessoas que estão pertinho da gente. Mire-se no exemplo dos primeiros cristãos. Mire-se no exemplo desses cristãos que guardaram a palavra de Deus. Segunda aplicação, viva com diligência. O que é isso? Guarda levantada,
fica ligado, esperto. Você está no meio de uma guerra. Como Noé, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Não viva como os outros que correm e se cansam. Não viva como quem desiste no meio do caminho. Não vivam como os que se casam e se dão em casamento, vendem, plantam. Não. Viva aquilo que a Bíblia ordena para você. Bíblia, jejum, oração, meditação, comunhão está dentro do corpo de Cristo, para que você não se perca nos últimos dias. A sua vida deve demonstrar que você foi alcançado pela graça maravilhosa. A sua vida deve ser testemunha disso, queridos. Se você é salvo pela graça, e é somente pela graça, certamente, você é salvo para as obras. Você é salvo pela graça, não pelas obras, mas você é salvo pela graça para as obras. A sua vida tem que demonstrar que você é diferente de todos os outros. Chore, clame, grite para Deus nesses dias, para que a sua vida demonstre isso. Terceira e última aplicação, anuncie que o Senhor voltará. Anuncie, esse anúncio é bom. Haverá justiça. Haverá justiça. Para os piores crimes de todos, haverá justiça. Os poderosos desse mundo vão ter que prestar contas diante de um justo juiz, não do Supremo Tribunal Federal, diante do justo juiz. Isso é bom. Anuncie com a sua própria vida, para que as pessoas vejam essa obra maravilhosa e se escandalizem com a sua vida, como era a vida de Noé. Imaginando o contexto de Noé, tinha gente que devia brincar, depois daquele maluco ali que está construindo um barco, num lugar que nunca choveu, é a casa do fulano de tal. Virava ponto de referência, né? A pessoa doida vira ponto de referência. Assim tem que ser você nos últimos dias. Ponto de referência. Do lado daquele crente ali, é você. Eu me lembro uma vez na UF, eu fui convidado por uma professora. Cara, eu fiz letras, aí era faculdade doida, beleza? As outras faculdades o pessoal estudava, fazia cálculo, não sei o que, eu não, ficava filosofando, falando de coisa louca. Quanto mais louco fosse, mais legal era. A professora me dava nota alta, maravilha, eu fazia teatro, fazia coisas assim. Era a faculdade. Faça letras, beleza? Depois o emprego fica difícil, hein, gente? Só para avisar. Poxa, perdão, tem vários professores aí também, desculpa. Pô, eu lembro que eu estava na UF, uma professora lá de teoria, sei lá o que, nem lembro mais. Aí a professora falou, semana que vem a gente vai trazer um livro que marcou a teoria da literatura, né? A gente vai trazer um livro que marcou a nossa vida, vocês vão falar da estrutura do livro, vão falar do livro, vão analisar o livro. Pô, maravilha. Cara, olha só, ela levantou a bola. Semana que vem a gente vai trazer um livro para a faculdade, para a UF. Pô, meus colegas levaram qualquer coisa que eu nem lembro o que eles levaram. E eu levei a Bíblia. Poxa, aí chegou a minha vez, então eu trouxe o livro, cara, que mudou a minha história. Eu vou falar sobre a estrutura do livro, ela me permitiu pregar. ela que falou, era o trabalho da faculdade, me permitiu pregar. E eu disse porque que eu estava fazendo a faculdade lá para estudar esse livro e tal, tudo mais. Depois eles ficaram olhando assim, imagina a cara da professora, né? Olhando essa cena, um falando, né, Odisseia, outro falando qualquer coisa, e eu com a Bíblia lá na mão pregando na sala de aula e tudo. Sua vida tem que ser assim, querido. Sua vida tem que ser como a vida de Noé. Você tem que ser um estranho nesse mundo, mas um estranho que vive o evangelho verdadeiro, que salva quem está debaixo do seu teto. Eu sei que a salvação é pela graça, mas a gente vai lutar para os nossos filhos entrarem na arca com a gente. A gente vai dar nossa vida por isso, a gente vai pregar de noite, a gente vai chegar cansado em casa e a gente vai fazer culto, e a gente vai pregar, e a gente sabe que eles estão enrolando porque eles não querem dormir, e aí a gente ora mais, faz vigília, e prega, e eles acham que estão enganando a gente, e é a gente que está enganando eles. Pregando para eles.
a gente vai fazer como Noé fez? Meus irmãos, será que a nossa vida prova que nesses últimos dias nós andamos com Deus? Será que os aplicativos que a gente usa provam isso, que nos últimos dias a gente anda com Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve nos dias de Noé, com Noé e com a sua família. Será que a gente está preparado para o fim, irmãos? Eu me pergunto sinceramente. Eu sinceramente acho que não estou pronto para perseguição assim, máxima mesmo que a igreja pode sofrer. Alguma coisa já mudou. Se você comparar os últimos 5 anos, cara, o mundo já mudou completamente em 5 anos. Em 5 anos. Antigamente, quando a gente conversava sobre o que a gente ia pregar, a gente conversava, né, sobre o que Deus falou ao coração e tal. Hoje a gente conversa e pergunta assim, será que isso dá processo? Será que isso dá prisão? É assim que a gente, né, pergunta hoje. Ou mais um problema, né, mais uma notícia falsa, será que vai ser assim? Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não sei se eu estou preparado sinceramente, não sei. Mas eu sei que o mesmo Espírito que capacitou os meus irmãos me capacita hoje. É o Espírito Santo. Aqueles irmãos que entraram no Coliseu, o mesmo Espírito habita em nós. Será que a gente é tão tolo quanto os bilionários se preparando para o fim do mundo, construindo casas, plantando, construindo coisas que vão ser destruídas? Saia desse lugar. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. É o que eu falo para o meu próprio coração. Saia desse lugar certo de que você vai caminhar pertinho do Senhor até a volta dele. Você não entendeu nada do que eu falei. Saia desse lugar certo de que você vai caminhar pertinho do Senhor até a volta dele. Como nos dias de Noé, nosso maior perigo é baixar a guarda, como se a vida com Deus pudesse ser deixada para depois. Eu insisto, meus irmãos, saia desse lugar certo de que você vai caminhar pertinho do Senhor Jesus, como quem vive nos últimos dias, como nos dias de Noé, amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra santa, Senhor. Muito obrigado por esse tempo bom, Senhor. Muito obrigado por aquilo que a gente já viveu até aqui, Pai. Eu sei que você tem muito mais a falar sobre os últimos dias com a tua igreja, Pai. Que a gente saia desse lugar mesmo preparado para viver, Pai, uma vida santa, pertinho de você, como quem anda com você, como foi o teu servo Noé, Senhor. Que seja a nossa vida, Pai. A gente reconhece a nossa fragilidade, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, Senhor, a nossa falta de vontade, a nossa preguiça, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Você conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Pai. Você conhece toda a nossa mentira, toda a nossa falsidade, todo o nosso engano, todos os nossos pecados. Você é justo juiz. Qual de nós poderia se apresentar diante da sua santa presença, Senhor? A gente clama pelo teu Espírito Santo, Pai. A gente clama pelo perdão dos pecados no sangue de Jesus Cristo. A gente clama pelo preenchimento do teu Espírito, pelo derramar do teu Espírito, pelo batismo com teu Espírito nesses dias, Senhor. Que a gente saia preparado, Senhor, para a volta do teu Filho. Se for da tua vontade, Senhor, que a gente veja com esses olhos aqui, Senhor, teu Filho voltando sobre as nuvens do céu, Senhor. Que a gente veja teu Filho resgatando a tua igreja, Pai, enxugando toda lágrima, transformando todas as coisas, Senhor. Que a gente seja fiel, Senhor. Que a gente seja fiel, Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis. Em nome de Jesus, amém.